Neste exercício de Python, aprenderemos a criar um programa que simule o funcionamento de uma urna eleitoral. Antes de escrever esse programa, é importante compreender como funciona basicamente uma urna eleitoral. A lógica é bem simples. Antes de começar a construir o algoritmo e o programa Python para resolver um problema, é necessário, primeiro, como sempre, relembrar os conceitos de entrada, processamento e saída. As entradas são os votos dos eleitores e também o horário em que a votação está acontecendo. Por quê? Porque através do horário saberemos se está no momento de encerrar a votação. O processamento consiste para cada pessoa que vota, ler o voto dessa pessoa, verificar para qual candidato foi o voto dela, contar o voto para o candidato que ela escolheu e verificar o horário para saber se está no momento de encerrar a votação. Já a saída consiste em mostrar o total de votos para cada candidato. E agora mostraremos uma sequência de ações que caracteriza o processamento para operacionalizar uma urna eleitoral. Vamos ver esse processamento? Uma urna eleitoral recebe os votos de eleitores enquanto o horário é menor que 17 horas, pois às 17 horas a votação é encerrada. Para cada eleitor é lido e armazenado o voto. Verifica-se para qual candidato foi o voto desse eleitor e conta-se um voto para esse candidato. Essas instruções ficarão dentro do while. Ao final, fora do while, serão mostradas as quantidades de votos para cada candidato. Lembre-se de iniciar as variáveis do while antes dele e atualizá-las dentro dele, conforme explicamos no podcast anterior. Iniciamos o horário com 8 horas e a cada rodada do while, lemos do sistema o horário. Assim, iniciamos e atualizamos o horário de votação, o que garante que não haverá loop. Em nosso exemplo, o horário será lido do teclado, pois não conseguimos ainda fazer essa leitura do sistema. Mas, em geral, ele é lido do próprio sistema. Para começar, vamos escrever uma estrutura while com a inicialização e atualização de sua variável de controle, que é o horário da votação. Começamos, então, a escrever o programa Python inicializando a variável da expressão lógica do while, com um valor. Iniciamos o horário com 8, pois é o horário que, em geral, se inicia a votação nas eleições. Para atualizar o horário, a cada interação dentro do while, lemos por meio do comando input o horário. Se não atualizarmos o horário, ele ficará sempre em 8 horas e nunca chegará a 17 horas, fazendo com que o programa fique em loop, isto é, com execução para sempre. A primeira instrução que inserimos dentro do while é a leitura do voto e a sua conversão para inteiro através do modificador int, que converte um texto para um número inteiro. Agora, vamos inserir as demais instruções a serem repetidas dentro da estrutura while. Aqui, verificamos o número de votos para dois candidatos, o candidato 1 e o candidato 2. O voto será nulo se o eleitor não escolher nenhum desses candidatos. Quando queremos comparar um valor contra vários, isto é, um voto com todas as possibilidades de candidatos, em Python nós utilizamos a estrutura if aninhada, também chamada de if, elif e else. Elif quer dizer else if, significando se não se.
A estrutura if aninhada é utilizada quando temos mais de duas opções para escolher. Quando temos apenas duas opções, escrevemos apenas a estrutura if-else, ok? Já o else, quando a opção de saída, isto é a última opção quando nenhuma das apresentadas é verdadeira. Observe que para cada condição, no if e no elif, comparamos o voto com o número do candidato, que pode ser 22 ou 14. Se for um deles, é somado um voto ao contador de votos do candidato 1 ou do candidato 2. E se o voto for nulo, isto é, em nenhum candidato, é somado um voto ao contador de votos nulos, chamado de nulo. Por último, é lido o horário atual, que, neste exemplo, é digitado pelo usuário. A votação continuará se o horário ainda estiver menor que 17 horas. Se não, a votação será encerrada. Voltando aos contadores de votos válidos e nulos, observe que eles sempre somam 1 a cada execução do while. É importante atentar que esses contadores, quando fazem a primeira soma com 1, precisam ter um valor inicial, conforme já explicamos. Por isso, antes do while, nós precisamos iniciar os contadores de votos com zeros. Caso contrário, eles ficarão sem um valor para somar com 1 na primeira vez. Finalizando, após ler e contar os votos, mostramos os resultados da votação. Por isso, após o while, isto é, fora da estrutura de repetição, exibimos uma só vez, utilizando a instrução print, o total de votos para cada candidato e o total de votos nulos. E assim, ficamos sabendo, pela quantidade de votos de cada candidato, o candidato que foi eleito. Concluindo e relembrando, neste podcast aprendemos a utilizar a estrutura if, elif, else para comparar o voto de um eleitor com os números de identificação dos seus candidatos. Sempre que comparamos um valor contra dois valores, utilizamos if, else. E quando comparamos com mais de dois valores, utilizamos a estrutura if alinhada, if, elif, else. E não se esqueça, contadores precisam ser iniciados com zero, antes do while e atualizados dentro dele. As variáveis que controlam o while também precisam ser iniciadas antes do while e atualizadas dentro dele para evitar os famosos loops. Este é o último podcast da série Fale Python. Fale Python e agora comece a falar C.